Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com o economista Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro e estudou economia na Universidade da Califórnia de San Diego. Trabalhou no Banco Pactual até 2009, onde foi sócio responsável pela área de tesouraria. No mesmo ano, junto a outros sócios, fundou a empresa Brasil Plural e criou a Genial Investimentos. Deixou o mercado financeiro e, atualmente, compartilha conhecimentos como professor e palestrante para tentar reduzir as brutais desigualdades brasileiras. Para fazer este programa estão conosco Marina Celerges, jornalista do Brasil de Fato, e também Rosana Souza Fernandes, secretária adjunta de Combate ao Racismo da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Bem-vindas, agradeço muito mais uma vez a sua presença. Obrigada. Você já tem direito a cachê. E eu quero começar com o Eduardo, fazendo a seguinte pergunta, que eu sei que você já respondeu 1000 vezes, mas aqui vai ser a primeira vez que você responde isso, Eduardo. Então você trabalha 20 anos de um lado, de repente olha e fala, não, eu não estou do lado certo. O meu lado não é este. Para ser do lado do Brasil, eu tenho que mudar. Tenho que mudar e tenho que contar como é que funciona de fato esse lado. Isso requer não apenas desprendimento, mas uma alta dose de coragem, porque você está mexendo com a única coisa aparentemente intocável no Brasil, que é o sistema financeiro, que são os bancos. Como é que se deu essa metamorfose? Foi um dia, você teve um estalo assim de Vieira, acordou e falou, Cacildes, não está certo? Eu acho que as coisas, em primeiro lugar, uma honra estar aqui. Honra é Te nossa. conheço muito lendo seus artigos, vendo seus comentários. E é muito bacana estar aqui com vocês três. As coisas não acontecem da noite para o dia, assim, né? Não houve um momento Siddhartha Gautama, onde eu encontrei um despertar, né? Uma iluminação e transformei-me em Buda. O que aconteceu foi que, ao longo da minha caminhada, alguns acontecimentos foram me jogando para esse outro lado de investigação do sistema, de como funcionava o sistema. Eu nasci na zona sul do Rio de Janeiro, na Urca, um bairro nobre do Rio de Janeiro, família de classe média alta, estudei em colégios particulares do Rio, então tudo dentro da bolha, né, ali do Rio de Janeiro. Uma bolha não só financeira, mas em termos de costumes morais muito conservadora também. E aí, na faculdade, talvez uma primeira semente, meu pai sem condição de pagar a faculdade, por causa de alguns problemas que teve na empresa dele, eu tive que pedir um crédito educativo para eu pagar a minha faculdade e buscar alguma bolsa de iniciação científica. E a bolsa que tinha era uma bolsa junto com o serviço social da PUC. Eu, engenheiro civil, o serviço social tinha um trabalho dentro das comunidades no Rio de Janeiro, de contenção de encosta, porque você tem muito um problema de acúmulo de lixão. A topografia das comunidades carentes no Rio de Janeiro é muito típica de morro, né? E aí eu passei quase que 2 anos trabalhando nessas comunidades e aí foi a primeira saída da bolha. Vi crianças brincando no meio de esgoto, as mães saindo machucadas de dentro do barraco, chorando, desesperadas, o pessoal fazendo o policiamento da comunidade, ali todo mundo super armado até os dentes, o começo da polícia mineira, que depois virou a milícia, mas no começo chamava polícia mineira, e tudo ali, eu ali naquele meio, 2 anos, entendendo como é que aquilo funcionava. Saí dali, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, pela PUC, estudei economia nesse intercâmbio da PUC com os Estados Unidos. Voltei, entrei no mercado financeiro. E aí aquela sementinha estava plantada, mas adormecida dentro do Eduardo, porque aí mercado financeiro é lavagem cerebral. As pessoas são medidas por quem tem mais dinheiro. Você vira um número.
Então, você passa a transformar a sua vida em quem tem a BMW que é mais cara, a cobertura que é mais alta, a fazenda que é mais ampla, e é essa que é a história. A gravata que é mais cara, o óculos que tem armação mais cara, o relógio de qual marca. E aquilo ali, por mais que você seja um cara que, não, eu não sou isso, eu sou um cara muito menos apegado a essas coisas, quando você vê, você entrou ali na onda da turma, né? E isso foi acontecendo durante muito tempo, até que um acidente na minha vida me fez cair de um cavalo, e eu caí de um cavalo, quase perdi os movimentos do corpo, eu tinha comprado um sítio perto de São Paulo, e aí esse negócio me fez ficar de cama durante um tempo, me recuperando para recuperar os movimentos, e ganhei de presente um livro de um encantador de cavalos americano. Esse encantador de cavalos americano ia fazer um curso lá nos Estados Unidos. Eu fui para fazer o curso dele, fiz o curso, aprendi o negócio da doma de cavalo, voltei para o Brasil e resolvi viajar o país ensinando aquilo para falar sobre não violência. Não sobre doma de cavalo. Quer dizer, aí você está fora do mercado financeiro. Estou dentro do mercado financeiro, fazendo escondido as viagens pelo Brasil de chapéu de cowboy, fivela de cowboy, nos finais de semana, dizendo que eu podia domar os cavalos sem violência. Num dado momento, esse negócio começa a ficar grande, eu começo a sair nas revistas todas do interior do país, em programas de interior, o domador de cavalos brasileiro. Você ganha um prêmio entregue pela Rainha Elizabeth. Aí a rainha fica sabendo... E a rainha me condecora pelo meu trabalho para eliminar a violência dos cavalos. Sim. Aí os sócios do banco chegam para mim e falam assim, não dá. Não dá para um cara que trabalha no banco tá andando de chapéu de cowboy, fivela de cowboy. Pô, mas é uma coisa bonita, eu estou falando de não violência. Eu vou lá e falo, a gente é um dos países mais violentos do mundo. Falo sobre violência de pai com filho, companheiro com companheira, de patrão com empregado. Mas não dá. Ser doido desse jeito, ninguém vai botar dinheiro aqui. Aí o que acontece? O livro explode, vira o primeiro livro mais vendido da lista de mais vendido do Brasil. Aí meus sócios falam o seguinte, acho que em vez de mandar ele embora, vamos comprar uns 10 mil livros e dar de presente para os clientes, que os clientes todos estão querendo saber quem é o tal do Eduardo. Aí vira o jogo e eu ganho uma sobrevida no mercado financeiro. Mas aí, Juca, talvez o começo dessa nova trajetória. Porque aí eu começo a viajar ao Brasil para falar sobre não violência e começo a conhecer o Brasil. Aí, efetivamente, eu saio da bolha, começo a conversar com gente, começo a ouvir as histórias de violência delas, porque naquela alegoria da violência dos cavalos, abre um caminho para as pessoas me contarem a violência que elas sofrem na vida delas. Violência porque são mulheres, porque são negras, Eduardo, porque são trabalhadores rurais. Desculpa te interromper, mas eu vou fazer uma imagem que eu não sei se vai te agradar. Mas eu estou conversando com o Luciano Huck de esquerda? Olha só, eu vou te falar o que é o Eduardo, né? E por que eu falo isso? Eu tenho tido uma preocupação total agora de... E eu teria uma resposta doida para te dar quando você fala isso. Pode dar. Não, mas aí que tá. Porque não existe pergunta indecorosa, é só resposta. Exatamente, Voltaire falava isso, né? O que eu acho? Quando a gente leva o negócio pro pessoal, a gente corre o risco de ter uma vitória ou derrota numa discussão no nível pessoal... Que não leva a nada. E perder a vitória ou derrota no nível do argumento, que é a única que vale. Então, o dia inteiro eu sou provocado a dizer... e vem cá, e o Luciano Huck, e a briga do Ciro com Lula, e não sei o quê, etc. E aí vem porque eu tenho opinião. Eu tenho opinião sobre tudo isso. Claro. Mas aí eu penso num livro que eu li uma vez, o Musashi, né? Você já deve ter lido o Musashi, aquele livro do samurai. Sim. E ele falava o seguinte, o que tem que ser na briga dos samurais ali é a arte da espada. Sim. Quem tem que sair vencedor é a arte da espada. Sim. E se eu derrotar o meu adversário não deixando que ele use a arte da espada, eu posso sair ganhando, mas na verdade eu sair perdendo, porque o negócio não saiu. Então, eu acho que é o seguinte, no final da nossa conversa, vocês vão me conhecer o suficiente para saber se eu sou ou não o Luciano Huck da esquerda. Rosana, pronto, está aí. Eu já cheguei à conclusão que não, mas enfim, vamos embora. Sim, interessante primeiro agradecer mais uma vez o convite e parabenizar por esse debate tão importante para nós, em especial a classe trabalhadora. E quando a gente pensa sobre reforma tributária, sobre
como é que, de fato, nós queremos uma sociedade justa, uma sociedade mais igualitária, sem a gente pensar numa reforma tributária que leve em consideração que nós vivemos num país onde a maior parte do salário de homens e mulheres hoje são para pagamento de luz, água, de transporte público e não para alimentação. Como é que a gente pensa nessa sociedade justa e igualitária, com a presença de homens e mulheres, com esse olhar sem a violência? Boa. Como é que a gente constrói essa sociedade? Essa pergunta dela é maravilhosa, principalmente por causa da forma como ela termina. Sem esse olhar da violência, porque as pessoas imaginam que a violência é só aquela violência física, né? Mas você não permitir serviços para as pessoas, não dar liberdade para que elas atinjam o seu verdadeiro potencial, você coagir pessoas a fazer alguma coisa, é uma forma de extrema violência. As pessoas falam assim, não, porque Cuba é super violento. Aí você vai numa comunidade, numa metrópole, e as pessoas têm hora para poder sair de casa, tem hora para poder voltar, só podem comprar o gás de um cara, porque se não comprarem o gás desse cara, eles realmente vão ter problema. Eles não podem falar alto em determinados horários, eles têm que escolher o emprego que dão para eles, porque senão eles não podem morar ali. E eu digo, que liberdade é essa que a gente diz que aqui tem? Eu não tenho a menor dúvida que em Cuba tem muito mais liberdade do que numa favela metropolitana daqui. Então, esse conceito de liberdade que se vende hoje em dia é absolutamente falacioso. Ele é vendido por um cara que mora numa cobertura na Faria Lima e que não tem a menor ideia do que significa liberdade. Principalmente nesse ponto das liberdades individuais. Liberdades individuais significa a pessoa poder escolher o seu caminho e ter condições de potencializar o seu caminho. Se o cara nasce com um talento para ser um super violinista, esse cara não pode parar como um entregador de bicicleta, de hot dog. Isso é não ter liberdade, mais do que em qualquer país comunista. Então, quando você fala da reforma tributária, tem um ponto importantíssimo que as pessoas têm que ter na cabeça, que é o seguinte, que aí junta isso tudo que a gente está falando. Qual é o papel de um Estado? Um Estado, além de regular as relações que nós temos entre nós e o ambiente que nos cerca, a única coisa que ele faz é o seguinte, ele escolhe de quem ele tira recursos e quanto ele tira de cada um, e para quem ele dá e quanto ele dá para cada um. É só isso. E o legado que fica no meio. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu sou o Estado e eu resolvo tirar o seguinte, R$1 bilhão, tá, do grupo em termos de impostos. Tirei R$1 bilhão. E eu tenho 3 opções, vou botar 3, são várias, mas 3. Primeira opção, eu vou escolher 1 milhão de pessoas e vou dar R$1.000 para cada uma dessas pessoas. Redistribuir o 1 bilhão. Cada uma vai ganhar R$1.000, tipo um Bolsa Família da vida, vai no mercadinho comprar uma carne, um caderno, o mercadinho vai ter que ligar para o armazém, vai ter que pedir um outro, o caminhão vai ter que fazer o trajeto, vai botar gasolina, vai dar algum dinamismo na economia. Rodou a roda da economia. Rodou alguma coisa. Eu posso chegar e fazer um pouquinho diferente, falar o seguinte, olha, em vez de dar, eu vou construir 3 pontes, 5 estradas, 2 portos, 4 escolas e 5 hospitais, que vão custar R$1 bilhão. Para construir isso tudo, eu vou contratar 1 milhão de pessoas, e cada uma vai receber R$1.000. O dinheiro parou na mão das mesmas 1 milhão de pessoas, mesmos R$1.000, só que ficou um legado. E esse legado, ele é utilizado como primeiro passo para o próximo processo de construção de riqueza. Você já constrói em cima disso. Ou uma terceira opção, eu escolho 1.000 pessoas e dou R$1 milhão para cada uma, sem elas fazerem nada. Esse 1 milhão de pessoas que pegam dinheiro sem fazer nada, provavelmente não consegue gastar isso tudo, e volta e devolve para ficar rendendo para o banco que vai estar devendo ele, cada vez tendo que pagar mais. Veja que no Brasil, se a gente entender isso, a gente entendeu tudo que está acontecendo no Brasil. Tudo. Essa é a metáfora que todo brasileiro deveria entender. Porque aí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, de onde está saindo, quanto está saindo, para onde está indo, quanto está indo e qual o legado que está ficando no meio do processo. Porque aí você vai ver que na hora de onde está saindo, 50% da nossa carga tributária vem dos impostos sobre consumo, que são os impostos que pegam as pessoas mais pobres. Aí você vai ver de onde está saindo, que não sai quando o cara compra um jatinho,
que não sai quando o cara recebe dividendo. E aí você vê os sinais que o governo está dando para o que ele quer estimular quando ele está tirando. Quando você vê para onde está indo, você também tem sinais importantes. Primeiro, boa parte está indo naquele terceiro caso que eu falei, que vai para 1.000 pessoas que ganham R$1 milhão. Onde? No pagamento dos juros da dívida. O pagamento dos juros da dívida, a produtividade dele é zero. Zero. Por quê? Porque é um dinheiro que flui sem gerar nada de produto final, nem de serviço final. É um dinheiro que é ganho por pouquíssimas pessoas sem fazer nada. Então, é um processo de redistribuição para os mais ricos que não deixa nada em troca para a sociedade. Um bom pedaço vai para as pessoas mais pobres meio que dando. Como que dando? Através da aposentadoria, através dos programas sociais, Bolsa Família, etc. Ele também, nesse processo, não deixa muita produtividade. Ele deixa depois porque ele vai dar dinamismo na economia. Mas nesse caminho, ele não deixa muito. Mas esse tem um atenuante. Esse vai para 30 milhões de pessoas, pelo menos. 30 milhões de pessoas. E você tem para os servidores públicos, que esse tem sim uma produtividade, porque são pessoas que estão fazendo conta, fazendo pesquisa, atendendo gente, etc. Vão para 12 milhões de pessoas. Então é o seguinte, tem um pedaço do Estado que a gente distribui para quase 50 milhões de pessoas que dão um uso para esse dinheiro. Tem um pedaço que a gente distribui para meia dúzia de pessoas, enorme, maior do que esses pedaços, que não dão em nada. E a gente diz que o vilão são esses. Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te interromper para a Marina fazer a pergunta dela, que você provavelmente só vai poder responder no próximo bloco. E também para que você possa sentar e encostar, porque eu estou vendo que daqui a pouco ele vai sair por aqui falando, entendeu? Mas a sua veemência é encantadora e a sua clareza é encantadora. O seu didatismo é encantador. Eu daqui a pouco vou mudar a pergunta, não é mais o Luciano Huck. Eventualmente podemos ter aqui um candidato à presidência da República, não estou fazendo nenhuma ironia. Nenhuma ironia. Estou falando sério. O país está em busca de pessoas que pensem diferente no país. Temos aí o ex-presidente Lula, temos aí o Haddad, temos aí o Flávio Dino, e, de repente, só a esquerda não tem um outsider. Marina, você faz a pergunta que você quiser, que depois ele fica com essa coisa na cabeça e ele me responde. Eu queria seguir na linha da reforma tributária que a Rosana colocou e saber o que você pensa em relação ao que está sendo discutido hoje no Congresso. E uma outra coisa que eu queria que você já introduzisse também é a questão da taxação das grandes fortunas. Porque se é uma saída, e por que ela nunca avançou, né? O debate sobre a taxação das grandes fortunas nunca avançou aqui no Brasil. Lembrando ainda que hoje, terça-feira, que é quando gravamos o programa, e você o vê na quinta, ao que tudo indica, a reforma da Previdência seria definitivamente aprovada. Nós estamos gravando 1h20 da tarde da terça-feira, não sabemos o que aconteceu ou o que está acontecendo, mas sobre isso também o Eduardo vai falar, e para quem não viu, procure no YouTube a participação dele no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, falando sobre Previdência, que é um show à parte. Nós voltaremos em seguida, segura aí. Não, antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter o canal e a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça a sua assinatura. Voltaremos em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com Eduardo Moreira, economista que deixou o mercado financeiro para pensar em como combater as desigualdades no Brasil. Best-seller, com livros que todas as vezes que ele os lança, imediatamente vão para a relação dos 10 mais. Bom, eu já nem sei mais onde estamos. A palavra está com você. Você responde a ela, você responde a mim. Tome conta aqui do nosso pedaço. Seguindo na questão tributária que você falou, tem um ponto aqui importante para conceitualmente a gente entender.
Quando a gente diz que no Brasil 32% da carga do PIB brasileiro é de carga tributária, né? O tamanho da carga tributária brasileira é 32% do PIB. Vamos tentar entender isso como se fosse um joguinho de peças para as pessoas. Todo mundo no Brasil produz riqueza, independente de o que você faz. Uns produzem mais, uns produzem menos. O que o governo faz no Brasil? Ele pega 1/3 dessa riqueza, 32%, quase 1/3, e ele redistribui. Volta para outras mãos, fazendo aquele processo que eu falei, deixando o hospital construído, etc. e tal. Então, isso quer dizer que no Brasil, 1/3 do que a gente gera de riqueza vai para o governo e volta para a mão das pessoas. É muito importante a gente falar isso, porque as pessoas acham que é o seguinte, tem 32% de carga tributária no Brasil, como se a gente estivesse destruindo 1/3 da nossa produção. Não tem nenhum centavo que se perde. Nenhum. Não tem 1 centavo do gasto do governo que não vá parar na mão de alguém. O governo gastou 120 bilhões de reais com a saúde. 120 bilhões de reais, na sua integralidade, foram parar na mão de pessoas, de enfermeiros, de médicos, do dono do prédio que alugava aquilo, do cara que fabrica remédio, etc. Isso é muito importante as pessoas terem na cabeça. Por que é tão importante ter na cabeça? Porque aí você começa a sair desse mito de que, olha, que carga tributária alta, não sei o quê. Se a carga tributária for 50% do PIB, nossa, vamos morrer. Tem um monte de país super desenvolvido que tem carga tributária perto de 50% do PIB. A única coisa que eles estão fazendo é o seguinte, o que todo mundo pegar e gerar de riqueza, a gente vai pegar metade e redistribuir da maneira correta. Pode ser que você redistribua, que caia o igual para todo mundo. Aí não mudou nada. Eu estou falando só em tese, sim, claro, teoricamente. Então, o que é justo ou injusto não é os 30 e poucos %. O que é justo ou injusto é o processo de quem pega e para quem devolve. E aí vem uma coisa fantástica, que é o seguinte, quem é que pega e quem devolve? Não é a máquina, porque a máquina, ela recebe, ela suga esses recursos e ela devolve esses recursos. Isso é o que a máquina faz, isso que o Estado faz. Mas quem que regula a máquina para escolher de quem tira e para quem vai? Os políticos. Os políticos são os operadores da máquina. E aí o que a gente faz no país? A gente chega, diz que a máquina é um absurdo. Só que a máquina não faz nada se não tiver ninguém regulando ali a máquina. Quem faz as regulagens da máquina são os políticos que a gente elege. Quem faz a regulagem para dizer quanto que vai ter que tirar na hora de fazer os impostos todos serem recolhidos são os políticos. Quem entrega na hora de dar subsídios, na hora de dar isenção de imposto de renda para dividendos, etc., são os políticos que estão lá. Então, quem é corrompido? A máquina ou o operador da máquina? Claro. Por isso que a corrupção não é o maior problema do país. Porque não adianta você tirar aqueles operadores da máquina, se os próximos que chegarem vão receber uma proposta enorme de dinheiro para operar a máquina certo. É uma questão estrutural. É óbvio. 100% estrutural. Claro. As pessoas têm que ver os políticos como os operadores dessa máquina de distribuição de renda que é o Estado. E é uma máquina que pode funcionar maravilhosamente bem. E te passa pela cabeça a vida política, Eduardo? Olha Quer dizer, você já está na vida política, óbvio. Isso. Sim, eu tenho para Brasília toda semana, né? Isso. Mas quer dizer, se candidatar a alguma coisa, pleitear... Há uns 2 anos atrás começou essa minha caminhada, né? De sair do mercado, de falar de desigualdade. E aí o primeiro passo dessa minha caminhada foi quando eu cheguei para o Gessé, que já esteve aqui, seu amigo, né? Sim, adoro ele. E falei, Gessé, eu estou estudando desigualdade, chegou até um certo ponto que os livros me trazem, mas a maioria dos livros de gente que está no escritório, ar-condicionado, eu quero viver a desigualdade. Aí falou, quer visitar? Eu falei, não. Eu quero sentir a dor da desigualdade. Quero morar com eles, quero trabalhar, ir para a festa de resistência. Aí ele falou assim, então beleza. Me deu o telefone do Stedley, liguei para o Stedley. Na semana seguinte, eu estava visitando e morando nos primeiros acampamentos do MST. E cheguei assim com um super preconceito em relação ao que eu viria, só conhecia MST de Jornal Nacional, dos jornais que a gente lê, etc. E fiquei absolutamente encantado com o que eu vi, com a generosidade, com o senso de coletividade,
com a organização, enfim, com o tamanho do movimento. E aí, naquele primeiro momento, eu passei por uns 11 acampamentos, assentamentos, e dormindo, viajando, morando, pegando viagem de ônibus, onde tudo dá errado, e aí depois tudo dá certo, e a gente indo em festa de resistência, e lutando junto, e etc. E aí eu falei, meu Deus, aprendi mais em menos de um mês do que eu tinha aprendido sobre desigualdade na vida inteira. E aí me veio na cabeça uma coisa muito clara, que era o seguinte, caramba, no Brasil, quase ninguém quer estudar os pobres, né? Alguns poucos decidem estudar sobre os pobres, querem aprender sobre os pobres, mas ninguém se coloca na posição de aprender com os pobres. É isso. Eu vou me dedicar a aprender com. Eu não quero mais aprender sobre. E aí fui assim, desarmado de tudo para esses encontros, para ver o que eles tinham para me ensinar. Porque hoje em dia a gente chega, mesmo as pessoas que são mais progressistas, não sei o quê, chegam e falam assim, não, porque o negócio é o seguinte, você chega na favela, não dá para ser assim. Pô, você tem que colocar aquilo. Eu falei, vem cá, você já ouviu? Perguntou como é já falou com o cara? Quer dizer, aí ideia, você está de pleno acordo com o que diz o Lula quando ele diz os pobres não são problema, os pobres são solução no Brasil. Perfeito, perfeito. E aí fui para lá, aí comecei uma série de viagens, né? Então fui para lá, aí fui para o sertão do Nordeste, voltei para lá, fui morar em Quilombo, estou indo morar num lugar agora que eu não posso falar, eu nunca digo antes, estou indo agora mês que vem, por causa dos perigos. Eu sofro um monte de ameaça hoje em dia, né? Dessas pessoas mais radicais. Sim. Então eu nunca digo onde eu vou estar, eu só digo depois que eu voltei. Estou indo morar também até o fim do ano num presídio, conviver com o pessoal de um presídio, etc. Então, assim, eu quero aprender. Eu estou no momento de vida, um chamado para aprender como vive as pessoas que sofrem com a desigualdade. Fazer uma ponte com tudo aquilo que eu estudei de economia, com o que eu estudei de engenharia. E eu acho que eu tenho uma capacidade de tornar assuntos complexos fáceis. Eu meio que desenho as coisas, aí todo mundo fala, caramba, isso que você falou do imposto, é isso mesmo? E não dá para negar. Sim. Você pode botar aqui os 10 maiores economistas do Brasil, então, e eles não têm como negar isso que a gente falou. Eu vejo você com muita frequência desafiando para debates. O outro lado não gosta de debater contigo. Eu acho que não, né? Eu acho que não, até porque quando os debates que eu participo em Brasília... O outro lado não gosta de debater com pessoas inteligentes, né? Porque você precisa ter o domínio dos assuntos para topar debater, né? Então, é mais fácil você fugir, você apresentar as mentiras, vender para a sociedade o que não é real, assim como como foi na reforma trabalhista, na reforma tributária e da Previdência, do que você fazer o debate claro, porque daí as pessoas vão entender por onde passam as questões, né? Para minha surpresa, nos últimos dias, aliás, com alguma frequência, eu ouvi de economistas de esquerda que, vamos falar a verdade, a reforma da Previdência é necessária, e é muito bom que eles façam, porque amanhã a gente volta ao governo e a reforma está feita. Você diverge disso completamente, né? Completamente. Porque, não, assim, a reforma... Depois vai todo mundo vir com um papinho que é o seguinte, quando eu falava a reforma, não era essa reforma. Esse é a desculpa de 10 entre 10. Você pode ter certeza que vai ser. Então, para a gente ser super claro, as mudanças que estão sendo feitas na reforma da Previdência são mudanças absolutamente draconianas e cruéis que estão pesando muito mais nas pessoas mais pobres e muito menos nas pessoas mais ricas. Aí o cara já vai vir com um documento mostrando o seguinte, não, mas a contribuição dos mais ricos está aqui, é 100 mil por ano. A dos mais pobres é 3 mil por ano. Aí você vai chegar para ele e falar assim, então deixa eu só te explicar uma coisa. Claro. Você viva a vida desse cara mais pobre e tira 3 mil reais do orçamento dele e viva a vida desse mais rico e tira 100 mil reais do orçamento. Você vai ver qual das duas vidas vai mudar mais. É um conceito que o americano chama de diminishing marginal utility. A utilidade do dinheiro diminui. O primeiro real que você ganha, ele tem um valor infinito, que é o que te faz ficar vivo ou morto. É por isso que eu sempre digo, a gente vive num país numa condição de miserabilidade para tanta gente, que tem uma parte da população que simplesmente não existe essa opção. Todo mundo tem que contribuir.
Tem uma parcela da população que simplesmente essa frase não vale. Tá sem dúvida nenhuma. Essas pessoas não podem, não tem como. É o cara que está na UTI lá, e você vai perguntar, a gente não está conseguindo o sangue necessário. Aí tá o cara na UTI em coma, tu fala assim, não, todo mundo no hospital vai ter que dar uma contribuída. Pega um pouquinho ali do cara que está em UTI em coma. Fala, tá louco, mas tu vai matar o cara, não adianta nada pegar um pouquinho do sangue para tentar matar outros, tu matou. E é o que a gente está fazendo. Então, nessa reforma da Previdência, ela tem absurdos, de um grau de crueldade. Ela foi tão mal escrita, que ela tinha erros crassos na primeira PEC. Eles não viram que eles escreveram. Tinha erro do tipo, se não me engano era no artigo 26, que era o seguinte, no 23 ou 26, que ele fazia uma regra onde se você trabalhasse mais tempo do que eu, contribuísse por mais tempo do que eu, você recebia um benefício menor do que o eu. Sim. Por quê? Porque botou um monte de... Era o seguinte, você tinha que trabalhar a média inteira de todos os anos que você trabalhou, mas aí os 15 primeiros anos, mas os outros 5 não valem nada. A regra hoje, ela já tem um absurdo que a gente pode falar aqui. Todo homem que entra no mercado de trabalho a partir de hoje, nas regras novas, ele só pode se aposentar com 20 anos de contribuição mínima e idade mínima de 65 anos. Só que, tentando já corrigir o erro de antes, funciona da seguinte maneira. Só conta os 15 primeiros anos que ele tem. Não conta os outros 5 anos. Tá? Então, o que acontece? O sujeito pegou e trabalhou 15 anos, contribuindo R$2.000 por ano nesses 15 anos. Quanto é que vai ser a aposentadoria dele? A média foi de 2.000, ele vai receber 60% desses 2.000, vai receber R$1.200 de aposentadoria. Aí o amigo dele trabalhou 20 anos. Aí ele pegou os 20 anos, ele deveria ter R$2.000 vezes 20 anos, né? E deveria ter um acréscimo por causa desses 5 anos que ele trabalhou. Só que como a conta lá não contemplava isso, e só começa a aumentar o percentual de 60% acima de 20 anos, eles não sabiam o que escrever. Aí sabe o que eles escreveram? Jogar fora, desconsiderar os outros 5 anos. Que beleza. É tão simples quanto isso. Sim, que beleza. O nível de sofisticação dessa PEC é joga fora os 5 anos. Ou seja, o cara trabalhou 5 anos, contribuiu 5 anos e foi jogado no lixo. Marina. Queria trazer um outro assunto, na verdade, né? Nessa sua caminhada aí pelo Brasil profundo e tudo mais, se você já enxergou alguma forma de como popularizar o debate da economia. Daí eu explico, né? Eu acho que tem, enfim, cada vez mais ganhado força esse negócio de investir, de popularizar investimento e, né, vários bancos digitais e tal. Mas o debate dos programas econômicos mesmo, quando chega a eleição, a esquerda vem falando, mas é neoliberal, volta do neoliberalismo, ou tipo neodesenvolvimentismo e tal. Como é que a gente debate isso com o povo? Como é que a gente populariza esse debate da economia? Acho que o primeiro conceito que todo mundo devia ter na cabeça é o seguinte: por que a gente tem que crescer, né? Porque todo mundo, não, temos que crescer, o PIB, não sei. A gente tem que crescer por um único motivo, que a gente vivendo, a gente consome riqueza, consome o estoque de riqueza que a gente tem. Está bebendo água aqui, usando a luz que está aqui em cima, tudo isso não volta mais, consumimos. Então, se a gente não gerar nova riqueza e só consumir o estoque que a gente tem, esse negócio chega num ponto que acaba. Logo, devemos gerar nova riqueza para continuar consumindo e existindo. O problema é que, para você gerar nova riqueza, o primeiro passo sempre é abrir mão de uma riqueza que você tem. Então, eu sempre dou exemplo, você quer plantar milho, você pega umas sementes de milho que você tem, cava um buraco, joga ali e bota um pouco de água. Você ficou mais pobre. As sementes de milho, a força que você fez, a energia que você gastou e a água que você jogou. Se cair um temporal, não vai crescer nada e você está mais pobre. Então, esse é todo o processo econômico, todo. Investimento, risco e o retorno. Todo o processo econômico você consegue explicar com isso. Mas aí, desse processo econômico, você tira, insights que são fenomenais para entender o que está acontecendo. Primeiro deles, para investir, eu preciso ter alguma riqueza, que eu não consigo abrir mão de uma coisa que eu não tenho. Não é isso? E, normalmente, 2 pessoas podem abrir mão dessa riqueza. Ou a iniciativa privada ou o poder público. Poder público, aquela riqueza que está em nome de todos. Iniciativa privada, aquela que está na mão de uma pessoa. O poder público abre mão dessa riqueza fazendo um investimento que vise trazer uma riqueza que atenda a todos.
A iniciativa privada abre mão da sua riqueza visando gerar uma riqueza que atenda a ele e dê a ele cada vez não só mais dinheiro, mas cada vez mais poder, para poder cada vez mais controlar esse ciclo que você tem de investimento no país. Veja o que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 3, 4 anos. A gente implementou um plano absolutamente genial do ponto de vista neoliberal, onde o governo chega e faz o seguinte: pô, vamos fazer o seguinte, vamos sequestrar a capacidade do Estado de investir. Aí o governo chega e passa uma emenda constitucional 95. Pronto, não tem mais a opção do público investir. Só o privado pode investir. Mas e agora? A gente tem que crescer, porque senão a gente entra em colapso. Não se preocupem, nós temos capacidade de investir, somos alguns dos homens mais ricos do mundo. Aí o cara, então investe. Não, eu só investo quando você cumprir minhas exigências. Igual um sequestra-banco. Aí ele fala, mas qual exigência? Primeira exigência, reforma trabalhista. O que é a reforma trabalhista se não tornar a mão de obra mais barata? É só isso. A reforma trabalhista é só tornar uma das linhas da planilha de Excel absolutamente dissociada da pessoa que está conectada a ela, mais barata. Porque quando você tem lá o trabalho intermitente, a hora que puder ser o trabalho, o bico, não sei o quê, você tem mais oferta de trabalho, ela fica mais barata. Aí o pessoal passa essa reforma, impede que os sindicatos se juntem para poder negociar junto, ter mais poder de barganha. Você joga a mão de obra mais barata. Quando joga, ele fala o seguinte, não vou soltar refém nenhum ainda não. Tem mais uma exigência. Qual que é a sua próxima exigência? Reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência se não tornar a mão de obra mais barata também? Fazer com que todos tenham que trabalhar até o final da vida. O cara não possa nunca mais voltar aos seus aposentos e descansar. A aposentadoria é voltar aos seus aposentos. Tá bom. E o que é o seguinte, coisa de 15 dias atrás, para a surpresa de muita gente, eu confesso até para minha surpresa, os jornais todos noticiaram, deram manchetes. Não sei se a TV aberta chegou a fazer a mesma coisa, não vejo. Que, enfim, havia delações que envolviam 5 grandes bancos do país. Vocês viram isso? Sim. Falei, enfim, porque o tempo todo dessas operações todas, eu me perguntava, mas por onde passou esse dinheiro? Aqueles 50 milhões do Gedel, onde estavam? Ele foi numa árvore, pegou... Né? Eu imaginava que tinha alguma coisa a ver com o sistema, mas eu sou burro. Eu imaginava, não tinha comprovação. Veio a denúncia. Falei, opa, agora o jogo ficou diferente. Desapareceu. Não se fala mais nisso. Eu queria no próximo bloco que você tentasse me explicar por que não se fala mais nisso. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com o economista Eduardo Moreira. Então, Eduardo, por que essas coisas acontecem? Às vezes aparece até você fala, opa, agora vai, e não vai. Não, aí é melhor não falar desse assunto. Que poder é esse? Você sabe que quando eu saí do sistema financeiro e resolvi abrir a caixa de Pandora, né? Ou seja, mostrar para as pessoas como funcionava e ser o antídoto para essas crueldades feitas pelo sistema financeiro, eu virei o inimigo número 1 do mercado financeiro. Comecei a sofrer um monte de ameaça. Teve um dia que num vídeo do YouTube que eu coloquei, pessoas se orquestraram, eu tive 1.500 ameaças em um dia, né? E foi uma fase super difícil, porque a fase que eu tinha começado essa jornada, ou seja, eu tinha perdido meus amigos antigos e não tinha tido tempo de fazer amigo novo. Então, eu estava meio que sozinho nessa história. E a verdade é a seguinte, o poder dos bancos hoje em dia é um poder muito maior do que só um poder financeiro. Ele é um poder ponto, porque ele sabe que ele tem na mão o principal mecanismo que separa aqueles que têm o capital no país daqueles que produzem a riqueza no país. E a gente está mudando até essa relação de capital e trabalho por causa desse mundo que está indo para o mundo de serviços, a gente já fala sobre isso. Então, a impressão que dá é que a turma está falando o seguinte, aguenta só mais um pouco, que daqui a pouco vai ficar mais fácil para a gente. Hoje ainda não é tão fácil, porque essa turma que detém só o capital,
que são os donos das máquinas, donos das terras, donos, enfim, das escolas, etc., essa turma depende 100% das pessoas que vão lá, trabalham, apertam o botão, cavam, produzem as coisas. Se essa turma toda fizer greve, for embora, resolver abrir a própria coisa dela, etc., eles sobram com nada. Nada. Eles são um castelo de cartas vazio. Então, a grande missão da vida dessas pessoas que são donas do capital concentrado no Brasil é construir um fosso muito profundo para que ninguém desse lado possa atravessar e ter acesso ao capital. Esse é o maior perigo para essas pessoas. Então, todas as medidas que vocês virem na televisão, pensem na alegoria do fosso e como algo que está sendo construído para aumentar o fosso. E aí a gente vai vir para os bancos agora. Os juros para as pessoas que são mais pobres ou que querem financiar o seu negócio, etc., no Brasil, não são 5,5% ao ano. Esses juros é de 50%, 100%, 200%, 300% ao ano. E por que ele é? Só para deixar os bancos ricos? Aí que está. Não. A resposta que todo mundo dá não é a correta. Existe algo muito maior, estrutural, que faz com que os juros na ponta no Brasil seja o maior juros do mundo. Aprisionar o devedor? Aprisionar o devedor. Mas aonde? Qual é o ponto? Qual é a conta que você faz para aprisionar o devedor? Imagine que você tem, a gente estava usando o caso da terra, né? Que você tem uma terra, você trabalha como meeiro para um fazendeiro, você faz todo o trabalho para ele, plantando lá mandioca, e não fica com quase nada lá para você. E você vê que a produção daquela terra ali, ela é mais ou menos 5% ao mês em relação a quanto você põe de trabalho, de custo e etc. Se você consegue pegar dinheiro emprestado abaixo de 5% ao mês, o que você faz? Você compra a terra financiada e com a riqueza que você gera, você vai pagando a terra. A terra sai das mãos de quem tinha a terra e só vivia da renda, sem fazer nada, e vai para a mão daquele que sabe fazer. O cara cruzou o fosso. Sim. Quando você mantém a taxa de juros na ponta no país mais alta do que a capacidade de geração de riqueza que aquele capital permite, você faz com que as pessoas possam cruzar o poço. É essa a diferença entre um trabalhador que se torna independente do dependente. E vou além, é essa a diferença entre um país que se torna independente e dependente. A gente fala tanto do déficit do Brasil, que é muito alto, que nossa relação dívida-PIB é enorme, não sei o quê. A gente tem uma relação dívida-PIB de 80%. Tem um déficit lá de mais ou menos uns 140, 150 bilhões de reais. Veja bem, os Estados Unidos têm um déficit de quase $1 trilhão, que é um déficit 20 vezes, mais de 20 vezes maior do que o nosso. E um PIB de 20 trilhões, que é 10 vezes só maior que o nosso. Ou seja, o déficit deles é maior do que o nosso. E dívida PIB dos Estados Unidos é acima de 100% do PIB, tudo pior do que o nosso. O Japão tem um dívida PIB acima de 200%. A Itália tem um acima de 150%. Ué, mas por que o deles não é tão desesperador e o nosso é um caos? Pelo mesmo motivo que a gente falou do cara que planta milho aqui. Porque o Japão tem 200% de PIB de dívida, mas ele consegue pegar dinheiro emprestado a 0%. Então, como ele gera riqueza acima da taxa de juros que ele pega dinheiro emprestado, a conta dele fecha e ele é independente. O Brasil pega dinheiro emprestado a 6%, 7%, 8%. Na verdade, a taxa média é de 10% hoje, apesar da taxa ser 6%, a taxa média é de 10%. E a gente não consegue gerar um PIB acima de 1%. Sem querer fulanizar, exatamente como você propôs no primeiro bloco. Você conhece, já teve a oportunidade de conversar, debater com o ministro Paulo Guedes? Não. Não. Quando eu entrei no Banco Pactual, eu era um estagiário, né? Ele já era da mesa de operações. Sei. Eu convivi vendo ele passar ali durante um ano, assim, mas nunca conversei com ele. Você gostaria de ter uma conversa com ele publicamente, assim, um debate público com ele? Eu não sei se essa conversa sairia, né? Mas eu imagino que não. Eu me colocaria para conversar com qualquer pessoa. Hoje as coisas... deixa eu te fazer uma coisa. Você se considera... Você é um chamado economista heterodoxo? O nome que eu daria era o seguinte. Eu sou um economista simplista, assim. Eu estudei
eu estudo tanto, 10, 12 horas por dia, lendo o que você pode imaginar de mais complexo, mais sofisticado. E quanto mais eu leio isso, mais as coisas se tornam absurdamente simples para mim. Eu faço um desafio para qualquer pessoa, que é o seguinte, em 5 minutos, eu explico o nosso sistema inteiro e duvido que ele contraponha qualquer um dos pontos. Não vou lhe falar nenhuma novidade, você sabe que um dos grandes cineastas da história do cinema mundial se chama Woody Allen, e o Woody Allen é um cineasta do óbvio. O Woody Allen trata do óbvio o tempo todo, nas fitas dele são todas geniais. É isso. Porque não dá para questionar. Quando você olha a máquina de desigualdade do Brasil, quando você vê o Estado como sendo algo que tira recursos e dá recursos, quando você vê o que sai de recursos dessa produtividade, quando você vê que as pessoas, numa favela, você pergunta para todo mundo, você é funcionário público, você é funcionário público, você é funcionário público, você é funcionário público, todos vão dizer que não são funcionários públicos, você vai perceber que a estrutura de acumulação de capital é 100 vezes maior na esfera privada do que na esfera pública. E aí você fala o seguinte, poxa, então a gente está querendo diminuir mais a esfera pública, para quê? Para fazer com que essa esfera, que é muito mais acumuladora, fique maior e as pessoas fiquem menos resguardadas? Não tem outra solução. Não tem outra solução. Então, assim, são essas obviedades e os números, né? No ano passado, você pegar 12 milhões de trabalhadores que são servidores públicos, civis, militares, das estatais, etc. 12 milhões. Receberam 700 bi em remuneração, tá? Que tem todas as suas imperfeições. Tem um juiz que ganha um monte de coisa, auxílio, toga, não é? E tem o enfermeiro do SUS que não ganha nada. Claro, tem suas desigualdades todas que devem ser corrigidas. Mas as 200 famílias mais ricas do Brasil ganharam 230 bilhões. 3 vezes menos, só que são 60 mil vezes menos pessoas. Sim. E aí eu digo, o vilão é esse? Claro, não pode ser. Não tem como. Claro. É óbvio. Olha aqui, meninas, vocês estão muito caladas, eu pergunto a vocês duas. É porque basta... Eu queria fazer uma pergunta. Sim, faça. Assim, estamos no jogo de futebol e nesse momento estamos perdendo de 1-0. Ele é Flamengo, Então, hein? E eu sou Vai ser corintiana. campeão. Então você está perdendo demais. Esse negócio de perder 1-0 aí e tal. Então, como é que a gente... Quais seriam os mecanismos de mudar o placar desse jogo? Existe essa possibilidade de mudar o placar desse jogo? E mais que isso, qual é o papel das instituições? Além da comunicação, que a gente sabe que quem tem o poder da comunicação, mas qual é o papel das instituições? Qual é o papel nesse processo para mudar esse placar da CUT, do MST, da TVT, de todos os movimentos sociais? Qual é o papel para mudar esse placar? E se de fato tem possibilidade de mudar esse placar? Aqui é Corinthians. Boa. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, você começou por um ponto espetacular, que é a questão da mídia, né? A gente tem uma mídia que está toda vendida. A gente tem essas novas mídias sociais que vêm, Facebook, Instagram, Google, etc., roubando toda a propaganda. Essas mídias grandes que viviam dessas grandes propagandas estão quase quebradas, quase todas elas quebradas no papel, famílias muito ricas, mas o negócio quase quebrado. E aí chega o establishment, chega as pessoas mais ricas e fala o seguinte, não, tem uma outra utilidade de todo esse mecanismo que você tem aqui midiático para a gente. É o seguinte, a gente vai ser o patrocinador desse esquema, mas só vai sair notícia do jeito que a gente quer. Então virou um grande propagandeador do sistema, do modelo. Quantas pessoas falaram mal da reforma da Previdência em um noticiário principal do Brasil? Nenhuma. Tenta puxar um videotape de um negro dando a opinião dele sobre a reforma da Previdência. Um professor negro falando. Tenta, puxa. Ou uma professora negra falando. Você só vê homens brancos e ricos. E é um país de mulheres, negros e pobres. Então a mídia, ela faz isso também, está de joelhos, sequestrada, absolutamente sequestrada. E aí ela fala o seguinte, quantos lugares que eu vou, hoje em dia eu vou em muito menos, né? Mas todos que eu vou fazer. Olha só na hora de falar de banco,
pega um pouquinho mais leve, por favor. Pode falar desses outros todos os negócios, seus que o nosso público gosta. Agora, na hora do banco, pega um pouquinho mais leve, porque a gente tem o nosso patrocinador principal. E é isso. Não tem como imaginar essa independência, porque a independência não existe. Você não me viu, fazem 6 meses, você não me viu em um canal de mídia tradicional. Nenhum canal de mídia tradicional. E eu aposto com você que os meus canais de YouTube têm muito mais audiência do que todas essas pessoas que estão comentando nos canais de mídia tradicional. Você me viu em Brasília muito mais vezes do que qualquer uma dessas pessoas que estão comentando em mídia tradicional. Eles não dão esse espaço. E aí você pergunta, como é que a gente vai sair disso? Primeiro é o seguinte, voltando a se indignar, voltando a chorar. A gente parou de chorar. O Winnicott, um dos grandes psicólogos, falava com as crianças órfãs da Segunda Guerra. A criança, quando para de chorar, é porque perdeu a esperança. A gente tem que voltar a chorar, tem que voltar a acreditar que é o seguinte, é sair na rua junto, entendeu? É sair na rua junto, se você é do Ciro ou se é do Lula, pô, depois vocês resolvem esse problema, mas vamos sair na rua junto, porque a gente tem que enfrentar... Eu tenho um amigo que diz, um poeta, aliás, lá do Recife, que diz o seguinte, nós temos que fazer uma frente até doer. É boa, é boa. Uma frente até doer. É isso mesmo. E assim, e os movimentos, apesar de estarem estrangulados financeiramente, por causa das novas regras de financiamento, dos sindicatos, etc., quando você pega, por exemplo, na Noruega, lá na década de 30, a Noruega era o país mais pobre do norte da Europa. O que eles fizeram? Eles pegaram, juntaram os pequenos agricultores, os médios agricultores e os trabalhadores, e lá é difícil pra caramba, um monte de dialeto diferente, topograficamente todo mundo ficava longe dos outros, não tinha comunicação, não tinha WhatsApp, que nem tem hoje. E aí o que esses caras fizeram? Fizeram o seguinte, ó, não dá para continuar isso aqui. Então temos que nos juntar. E é o seguinte, pode vir para o sindicato, não tem que pagar nada se você for desempregado. O importante é, nesse primeiro momento, estarmos juntos, estarmos coesos. E se a gente começa a colocar número, MST são mais de quase 1,5 milhão de pessoas. E politizadas, coordenadas. Se você pega os sindicatos também, você vai ter, somando os sindicatos, milhões de pessoas que se falam, politizadas, sindicatas, organizadas. A igreja, tem que trazer a igreja de novo para o jogo. A igreja que, antes de ter minada também os seus movimentos eclesiais de base tão importantes antigamente, que estavam bem próximo do povo, trazia ela de volta, porque aí, Juca, é o seguinte, nós no Brasil hoje não temos quem represente a maioria silenciosa. Lula representava a maioria silenciosa, porque a esquerda ela é formada por uma maioria silenciosa e por uma minoria barulhenta. Essa minoria barulhenta é super importante. São os direitos LGBT, são as questões da violência doméstica, são coisas importantíssimas. Mas, em relação a isso, a gente está guerreiro, a gente está fazendo barulho, a gente está saindo no jornal, a Angela Davis está aqui no Brasil. Essa luta está tendo barulho. O problema é que esse grupo não é suficiente para fazer essa grande mudança, essa grande transformação. A grande transformação é desse grupo, principalmente junto com a maioria silenciosa, com essas pessoas que eu tenho viajado, que eu digo que não tem descarga para tocar, que tem criança que chora para tomar banho a 0 grau, que tem que andar um monte de quilômetro descalço e com o pé, parece um couro, parece que é outro sapato, um menininho pequeno, as pessoas que parecem que têm 90 anos e têm 50, essa é a maioria silenciosa. E essa galera, da quantidade de dezenas de milhões, aí a gente saiu de 1.000 e 1 milhão, a gente está indo para dezenas de milhões, e essas pessoas estão perdidas. Eu vejo a agenda dos pré-candidatos, né? Todos eles, Huck, que você falou, de todos de direita e muitas vezes dos de esquerda também. Onde é que são os encontros? Universidades, nos centros de não sei o quê. Cadê a caravana da cidadania que o Lula fez? Cadê entender os problemas do país? Porque o país é o seguinte, nessas viagens eu tenho visto que são vários quebra-cabeças e em cada um a peça que está faltando é diferente. No Nordeste é uma cisterna que resolve com tudo. No outro lugar lá é luz chegar que muda tudo.
No outro, é um automóvel, um velho, para 15 pessoas, para eles poderem levar o transporte até a cidade e poder fazer sua feira. Então, não adianta você botar cisterna no Brasil inteiro, porque tem lugar que o problema é excesso de água. Tem lugar que é só uma ponte que você tem que fazer. E como é que a gente vai aprender com eles, gente? Que são eles que vão ensinar isso para a gente. Senão a gente vai meter cisterna onde tem enchente. Entendeu? Que você, em última análise, você está falando... Está querendo implantar o método Paulo Freire na economia como se quis fazer na educação. E faz todo sentido, porque ninguém melhor do que quem sente para ensinar o que precisa ser feito. Por isso você falou, você vai sair candidato, não sei o quê. A minha missão de vida hoje é viajar os lugares mais miseráveis, mais pobres, mais sofridos do Brasil e morar com essas pessoas para aprender o que eles fazem e o que eles precisam e poder ser voz para essas pessoas. Eu quero poder ser voz para os quilombos, poder ser voz para os povos indígenas que estão morrendo na beira da estrada em Dourados. Eu quero ser voz para as pessoas que estão nos acampamentos sem terra, nos assentamentos sem terra. E aí poder sentar do lado do Randolfo, do Túlio Gadelha, da Jandira, de não sei o quê, e falar, gente, não é verdade que vocês querem um negócio melhor? Então é o seguinte, isso aqui é o que tem. E eu me ofereço. Se eu for a peça do peão do xadrez que tiver que derrubar, sacrificar para o negócio funcionar, eu estou disposto a me sacrificar e não ser candidato a nada para as coisas poderem acontecer, entendeu? Mocinhas, muitíssimo obrigado. Professor, obrigadíssimo. Não, obrigado a chance de estar aqui do teu lado. Foi brilhante, foi brilhante. É rubro-negro, mas poderia ser corintiano perfeitamente, porque com essa verve, com essa garra, com essa disposição, realmente com esse poder de persuasão, é nós, né, Rosana? É nós. É nós. Que aqui tem um bando de louco. Eu quero agradecer a você que nos vê, lembrar que toda quinta-feira, às 10 horas da noite, estamos aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, você sabe, é ao vivo a qualquer hora. Para nos apoiar, o endereço é catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,